Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 22. Esse versículo me faz refletir em alguns momentos da minha vida e eu gostaria de compartilhar com vocês a minha reflexão sobre ele, para que nós de alguma forma possamos entender um pouco sobre o projeto de Deus para nossas vidas. Nesse versículo nós vemos que quando Jesus se batizou, se ouviu uma voz do céu que disse: "Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer." Muitas vezes pensamos que desafio tremendo é esse, nós também como filhos de Deus, tentar ouvir ou crer que Deus também pensa isso a nosso respeito. É uma tarefa muito complicada, mas a palavra de Deus nos dá algumas instruções que devemos refletir sobre elas e buscar nelas forças para que possamos ter a convicção de que Deus realmente trabalha a nosso favor, para que Ele possa dizer também a nosso respeito que Ele tem prazer e alegria na nossa jornada aqui na terra. Primeiro nós precisamos entender o que está escrito lá em Romanos 8:29, que a Bíblia diz que Deus escolheu os seus filhos. Deus nos escolheu e Ele nos escolheu para que nós fôssemos a imagem de Jesus, a fim de que Jesus fosse o primeiro dentre muitos irmãos. Que interessante saber isso, que Deus nos escolheu para sermos parecidos com Jesus. Ele não apenas nos escolheu, mas no versículo 30 ele diz que trabalhou e fez tudo o que era necessário. A Bíblia diz que Ele nos chamou, Ele nos justificou e também nos glorificou. Ou seja, Ele nos deu a sua glória, a sua presença, e não a honra, né, como muitas pessoas entendem a glória como honra, mas Ele nos deu a tua presença. Nós sabemos que o Senhor também nos ensina em João capítulo 17, na oração de Jesus, que Jesus disse ao Pai na sua oração: "Eu lhes dei a glória que o Senhor me deu." Jesus estava dizendo que o desejo dele e que ele trabalhou para que nós tivéssemos a mesma comunhão com o Pai que ele tinha, a fim de que a presença de Deus, a presença gloriosa do Pai que estava com Jesus, estivesse também conosco. Isso nos dá a certeza e a convicção de que Deus realmente trabalhou de forma maravilhosa para que nós tivéssemos uma vida digna de filhos de Deus aqui na terra, a ponto de crermos sim que é possível o Senhor olhar para nossas vidas e dizer lá do alto: "Esse é o meu filho amado, em quem também tenho prazer." Que o Senhor se alegre com nossa vida, porque nós sabemos que Ele trabalhou, Ele nos escolheu, Ele nos justificou, Ele nos deu a sua glória, a tua presença, talvez como resposta à oração de Jesus, mas também como parte de um plano perfeito que Ele tem para o seu povo. E nós sabemos que isso é possível sim. O apóstolo Paulo faz um desafio aos seus ouvintes, a quem ele escreveu a carta aos Coríntios. Ele diz o seguinte: "Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo." Paulo imitava Jesus. Nós jamais seremos igual a Jesus, porque Ele é santo em tudo. Mas Paulo dizia que ele imitava Jesus e nós deveríamos imitar a Paulo. O desejo do nosso coração deve ser de ser realmente parecido com Jesus. Se buscarmos isso, nós temos a providência de Deus no seu plano e também a presença do Espírito Santo para que a gente possa realmente se enquadrar nesse projeto de Deus maravilhoso de sermos pessoas semelhantes ao nosso primeiro irmão, que é Jesus, o primogênito de toda a criação. Esse sim é o propósito de Deus e o anseio dele, do coração dele para os seus filhos. E o Senhor realmente trabalhou de forma maravilhosa para que isso se tornasse verdade. Ele nos escolheu, Ele nos separou, nos deu a sua presença na pessoa do Espírito Santo. Ele nos justificou dos nossos pecados e nos capacita, pelo seu poder, a termos uma vida digna de seus filhos. Que alguns ajustes sim sejam feitos em nossas vidas. Nesse mesmo capítulo, de Lucas capítulo 3, João Batista, ele é interrogado por algumas pessoas, eles perguntam: "O que eu tenho que fazer?" João Batista disse aos cobradores de impostos, por exemplo: "Não cobrem mais impostos do que realmente precisa ser cobrado." João Batista orientou as pessoas o que eles deviam fazer para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. E o Espírito Santo pode responder essa pergunta a você, como pode responder a mim: o que precisamos mudar? O Espírito Santo falará com você, o Espírito Santo fala comigo e nos mostra o caminho da retidão e da justiça, para que no dia possamos ter a convicção de que a alegria que Jesus deu ao Pai, nós também podemos dar com uma vida digna de seus filhos. Eu quero orar para que isso torne verdade e que um dia possamos ouvir do Senhor: "Você viveu como meu filho amado e eu tive prazer em você." Deus Todo-Poderoso,
O Senhor é o nosso Pai, aquele que proveu tudo o que precisamos. O Senhor nos justificou, o Senhor também nos chamou inicialmente, nos escolheu e nos deu a sua glória, nos deu a sua presença, o teu Espírito Santo. E agora clamamos ao Senhor para que o Espírito Santo haja em nós e aplane os caminhos, endireite as veredas, e que nós possamos ser a cada dia santificados mais pelo Senhor e pela presença do teu Espírito Santo. Que Ele nos envolva com sua glória a cada dia mais e mais, e nos torne a cada dia mais parecidos com o seu Filho Jesus, o primogênito de toda a criação. Que nós sabemos, ó Pai, que tudo isso só se dá por meio da graça, não por mérito algum nosso, mas por meio do seu agir, e como cumprimento, ó Pai, do seu plano perfeito de nos alcançar e nos transformar, para que um dia possamos estar com o Senhor na eternidade. E o caminho para isso é vivermos aqui, de maneira digna de seus filhos. Que o Senhor trabalhe em nosso coração e nos santifique a cada dia mais e mais, e nos faça os seus filhos, que te dá muito prazer. Em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, para que todos nós possamos entender os planos de Deus e nos envolvermos e nos engajarmos para que ele se torne verdade. Deus abençoe em nome de Jesus.